Olá, meu nome é Wiggerson Vilar e nós estamos na 13ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão e eu tenho o prazer de apresentar para vocês o meu projeto, que é o desenvolvimento de estruturas de apoio ao cultivo protegido de plantas. O programa de C é o PIBIT, a modalidade é o UFPR-TN e a minha orientadora foi a professora doutora Renata Baquim Mazini Guedes. Então, contextualizando a ideia do meu projeto e o meu projeto, então, controlar as variáveis edafoclimáticas, que são intrínsecas aos processos de germinação e também de desenvolvimento das plantas, ele se demonstra importante porque ele permite a otimização e também a garantia de uma produção vegetal. E nesse aspecto, o cultivo protegido, o cultivo em ambiente protegido, ele é o principal método e também o mais utilizado, porque ele já é difundido em mais de 3,7 milhões de hectares ao redor do globo. Então, também, compreender a relação planta e ambiente é função da fenologia. E esse estudo ele é fundamental, pois ele proporciona a nós, engenheiros agrícolas, a possibilidade de realizar o melhor manejo e, consequentemente, o melhor desenvolvimento da cultura. E também, ele é mais essencial ainda quando a gente se depara com um cultivo protegido, porque nele é sempre cultivado culturas de maior valor agregado devido também ao custo mais elevado de produção. E a única maneira de fornecer água para essas plantas durante o cultivo protegido é por meio da irrigação, até porque a planta, a cultura, ela está isolada do meio externo, e isso é fundamental para o cultivo protegido. Então, tendo isso em mente, e também um embasamento teórico que a fenologia proporciona, se demonstrou vital o desenvolvimento de um sistema de irrigação, e não simplesmente um sistema de irrigação, mas também a automação do mesmo. Então, entrando já nos objetivos, estudar e realizar um mecanismo de irrigação capaz de melhorar a qualidade na produção de mudas em cultivo protegido, reduzir a dependência de trabalho manual da rega de plantas e automatizar o processo de coleta de dados e de tomada de decisão embasada nesses dados por meio do Arduino. Entrando na metodologia, eu realizei a instalação do sistema hidráulico trazendo o encanamento de fora até a parte interna da estufa, então eu trouxe a água para dentro da estufa. Confeccionei um módulo em acrílico com espessura de 3 milímetros, com área em torno de 0,44 metros quadrados. Então ele tem 80 centímetros por 55 centímetros e uma altura de parede de 6 centímetros. Eu confeccionei também um suporte em MDF, que ele fica sob o módulo e ele proporciona uma angulação suficiente para auxiliar na drenagem. Então ele tem uma função, além da elevação do módulo para a passagem do encanamento de drenagem, ele também auxilia, devido à flexibilidade que o acrílico tem, a drenagem da água. E eu automatizei o sistema por meio de Arduino, que ele tem uma linguagem de programação de C++. Nos materiais, então, citando eles rapidamente, a gente teve os materiais em PVC, então cano, conexões e registros, cola para PVC, chapa de acrílico de 3 milímetros, clorofórmio, cola de poliuretano, placa controladora Arduino Uno, sensor de umidade do solo, fios elétricos, válvula solenoide e o software Arduino IDE 2.0.0, que foi utilizado para executar a programação. Os resultados, então, a gente validou o uso de impressora de corte a laser na confecção do módulo. A vedação foi eficiente, utilizando o poliuretano e também o clorofórmio para unir as placas de acrílico. A programação em C++, a calibração dos sensores para uso em substrato, porque eles têm uma característica específica, porque diferente do solo, o substrato ele tem um espaçamento entre o material maior do que o solo. Então, a passagem da tensão a passagem da tensão pelo sensor é diferente do solo, então ele tem uma calibração específica para ele. E a automação do processo de rega, que é o principal foco, a principal característica desse sistema. Mas o projeto ele ainda não está em operação dentro da Casa de Vegetação aqui da Universidade Federal do Paraná, porque não há ponto de energia dentro do sistema. Então, como reflexão, o cultivo protegido é um método de cultivo que protege não só as plantas, mas também o abastecimento nacional, visto que 70% do que abastece o Brasil, a população brasileira, ela é produzida pela agricultura familiar. Então, fomentar a adesão ao cultivo protegido e desenvolver tecnologias como é esse caso, acessível, que o produtor familiar conseguiria ter acesso, promove não só a independência para essa classe produtora, mas também um aumento da oferta de alimento para o povo brasileiro. Essas são minhas referências. Obrigado e até logo.